né? Então, uma igreja prevalecente, né, pastor Rogério? Uma igreja vibrante. Veio aqui com os seus líderes. Alguns da de Birigui não pôde vir, que infelizmente foi acometido pelo Covid, mas veio com a equipe aqui de Gideão, pastor. Os valentes de Gideão estão aqui. E o pastor Estélio vai liberar uma palavra profética também para nós. Estende as mãos para cá, vamos orar pelo pastor Estélio. Senhor Pai, em nome de Jesus, use o teu filho poderosamente. Ó Deus, que ele tenha uma experiência de uma palavra revelada a qual ele ainda não teve. Meu Deus, use ele, use a boca deste homem. Use, ó Deus, todas as faculdades dele agora. Espírito Santo, que não seja o homem, que seja o Senhor na vida dele. Dispara em nossos corações as flechas incendiadas. Dispara os punhais de fogo na nossa alma. E destrava as juntas e medulas. E traga discernimento aos nossos corações. Usa ele, ó Pai, com uma palavra transbordante, recalcada e sacudida em cada um de nós agora, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia, irmãos, glória a Deus. Aquele que está feliz, aquele que está transbordando, dê salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, amém. A graça e a paz sejam com todos. Sabe, eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa pelo fato de ter nascido aqui, de ser feito da obra na minha vida e de toda a minha família, ela ter se iniciado aqui. Quero que você se assente por um instante. Quero trazer uma mensagem assim, até um pouco emocionado pela maneira como eu vim para cá. E um dia, né, questionado pelo nosso pastor Parmenas, eu tomei uma posição e uma atitude que eu acredito que muitos aqui, a partir de hoje, eles poderão tomar também. E eu creio que tudo isso é para honrar e para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, assim, muito obrigado pela oportunidade, pastor Parmes, pastora Fabiana, pastor Rogério, pastora Olga e os demais pastores, né, que nós temos andado junto. É um privilégio muito grande poder estar aqui nessa noite. Nessa noite não, nessa manhã, né? E eu queria, sem mais demora, convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 2. Verso 9 e 10. Amém ou misericórdia. Colossenses capítulo 2, verso 9, a palavra do Senhor diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Verso 10: e estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai, graça nós te damos, Senhor, por esse momento e pela tua palavra, Senhor, e por cada um dos teus filhos que aqui está, por aqueles que haverão de chegar ainda também. Que a graça, que o favor, que a bondade do Senhor, que a perfeição do Senhor, Pai, seja completa em cada coração aqui nessa manhã. Que eles possam ser cheios como já tem sido, Pai, mas que eles venham, Senhor, gradualmente ser mais cheio daquilo que o Senhor quer para cada um deles aqui nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Veja bem, irmãos, o tema da mensagem que eu quero trazer para a igreja hoje
relacionamento após a consumação. Por que eu quero dizer relacionamento após a consumação? Porque nós vivemos num tempo, como aqui a pastora Olga já disse, nós passamos aí por 2 anos muito difícil, onde igrejas fecharam, onde pessoas, né, que já estavam prontas para sair da igreja, foi a oportunidade exata para que elas se afastassem, né? Pessoas que, né, deixaram de frequentar esse calor humano que nós temos aqui entre irmãos e não voltaram mais. E nós entendemos que esse foi um tempo na onde que houve uma paralisação. E eu creio que Deus, ele tem um plano para tudo, né? E Deus, ele usa o profeta e ele fala sobre o ano da aceleração. Por quê? Porque muito tempo foi perdido. Muito tempo foi perdido porque muitas pessoas se desviaram, muitas pessoas deixaram de ouvir a palavra, deixaram de sentir o calor humano, esse calor pelo qual nós temos, né? As reuniões não foram mais as mesmas, tiveram que ser online e abriu-se um leque para um crescimento, para abrir a mente a respeito, né, da internet, sim, né, mas também houve uma paralisação na comunhão de estar junto, de estar presentes, né, de reunirmos como um momento como esse. Então eu entendo que muitas pessoas, elas se afastaram. Essa semana que passou, né, essa mensagem aqui eu ministrei lá na nossa igreja no domingo. Deus falou muito forte algo comigo, porque eu conversando com 2 membros da nossa igreja, né, e eles falaram assim, ó, esse ano as coisas, eu vou fazer de tudo para dar certo e as coisas vão mudar. Quem já disse isso no início do ano? Esse ano de 2022 vai ser diferente. Quem disse isso? É verdade, vai ser diferente. Nós temos uma palavra liberada sobre as nossas vidas, nós temos uma promessa. Mas veja bem, irmãos, entenda algo: tudo não está baseado em você e em mim, tudo está baseado em Cristo. Não tem outra forma de nós vencermos, de nós, sabe, acelerar o processo, viver e desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas, se nós olhar para nós mesmos. E essa pessoa, ela falou assim, não, esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. E nós, muitas vezes, nós caímos no erro. Por quê? Porque nós achamos que é nós que tem que estar perfeito, e perfeito é Cristo. Nós somos aperfeiçoados. Paulo fala na sua palavra aqui, ó, que nós somos aperfeiçoados, ou seja, nós somos completos. Nós somos completos em Cristo. Mas veja bem, nós só somos completos em Cristo, porque fora de Cristo nós somos o mais miserável. Fora de Cristo, quando nós deixamos de olhar para Cristo, olhamos para nós mesmos, irmãos, nós vemos o quão nós somos pecadores, o quanto nós falhamos. Por quê? Porque quando eu olho para mim e vejo as coisas que eu faço, automaticamente vem, sabe o que? A culpa e a condenação. Sabe qual tem sido o grande engano dos cristãos? É viver uma vida baseada em si mesmo, achando que vocês, ou que as pessoas, elas vão estar prontas, e nunca elas vão estar prontas, porque o único pronto foi Cristo, e Ele foi aceito diante de Deus, e pronto. Agora veja bem, tem uma passagem na Bíblia que é poderosa. Por quê? Porque eu me vejo nessa situação, e talvez você se veja nessa situação. Esse ano vai ser o ano da promessa, sim, não tenho dúvida disso. Vai ser o ano onde que nós vamos ter que olhar aqui, e não vamos ver nascendo aqui, já está chegando a época da colheita. Por quê? Porque lá atrás a palavra do Senhor diz, e os campos estão brancos. Ou seja, está pronto. Está pronto. Está pronto, querido. Então veja bem, essa mentalidade que nós temos, de que nós vamos fazer por onde dá certo,
Não seja assim e não faça assim. Não queira você mudar aquilo que Deus já conquistou na cruz do Calvário, porque Jesus, lá em João, ele fala assim, ó, está consumado. Ou seja, está tudo pronto. Ele falou assim, ó, aqui terminou a lei. E a partir de agora, a porta da graça foi aberta. Antes você tinha que estar, sabe, sem culpa, sem mancha, para se apresentar diante da presença do Senhor. Mas hoje, porque Cristo morreu, nós somos aceitos diante de Cristo, porque Deus olha o Filho, e nós, porque estamos no Filho, somos aceitos. Então não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver comigo e com você. Agora, por que o tema da mensagem, relacionamento após a consumação? Quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 19. João capítulo 20, verso 19. João capítulo 20, verso 19. Sabe, irmãos, eu estou sentindo algo aqui em cima. Eu já estava sentindo aí, mas parece que o negócio está algo assim diferente. Tem uma unção pairando sobre esse lugar, e eu creio que hoje você vai sair daqui, sabe, revestido de poder. Você vai sair daqui, sabe, não como você entrou, céus, o dia ou as armas. Você vai sair daqui, sabe, correndo, sabe, por quê? Porque há uma promessa sobre a sua vida. Amém? Vamos lá, João capítulo 20, verso 19, diz assim, ó: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos com coragem estavam. É isso que está dizendo? A Bíblia fala que eles estavam com... Vamos ser sinceros, quem aqui não sentiu medo nesse tempo que nós estávamos? Quem aqui não deixou de frequentar os cultos quando, sabe, dava aquela abertura assim, ó, vai ter culto presencial? Quem aqui não deixou, sabe, falar assim, não, eu não vou não, porque o Covid está matando? Quem aqui não falou essa palavra? Sabe, irmãos, o grande engano é que nós, muitas vezes, nós queremos tomar uma posição que não cabe a nós. A palavra do Senhor diz que se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar, querido, ainda que nós temos que passar por todo o processo, nós temos que usar máscara, temos que, sabe, higienizar as nossas mãos, é importante que a gente entenda uma coisa: há um Deus que está no controle de todas as coisas, e Ele diz assim: haja luz, e houve luz. Então veja bem, nada fugiu do controle das mãos do Senhor, mas aqui nós entendemos algo. Os seus discípulos andavam com Jesus. Até então Pedro era aquele que agia por si próprio, muitas vezes decidia por Jesus, porque Jesus fala para ele, né, sobre aquilo que haveria de acontecer, e Pedro fala assim, não vai acontecer isso, e Jesus fala assim, arreda de mim, Satanás. Mas também Pedro fala para Jesus que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Então veja bem, Jesus, ele tinha um relacionamento com Pedro, mas algo aconteceu de sobrenatural após a consumação, após Jesus dizer, está consumado, quando ele morre. Algo aconteceu sobrenatural que é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Sabe, querido, é importante que nós entendamos uma coisa: o mundo, ele vai continuar, as pestes, elas vão continuar aparecendo, mas entenda uma coisa: se nós não nos atentarmos para o que está acontecendo, corre-se o risco, sabe, do ano da aceleração, o ano da provisão, o ano da colheita passar, e nós não colhermos nada.
Sabe por quê? Porque nós estamos as portas fechadas com medo. As portas fechadas com medo, porque muitas pessoas aqui têm chamados, muitas pessoas aqui foram chamados pelo Senhor, muitas pessoas aqui são líderes, muitas pessoas são Gideão, mas muitas vezes nós estamos com medo. Por quê? Porque nós olhamos o problema, esquecemos de olhar para Cristo. A resposta que nós precisamos está em Cristo. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Aperfeiçoado você é em Cristo, e nada mais, querido. Nada mais, nada mais. Jesus, ele chega ali diante dos discípulos, sabe, e ele fala, eu quero dar 3 direções aqui que é muito importante para que eu e você nesse tempo, ainda que as lutas e a tribulação venha, nós possamos ter paz, encontrar paz, para que nós possamos desfrutar da bênção que foi liberada sobre as nossas vidas. E a primeira bênção que eu entendo que é muito importante, que eu e você precisamos entender, sabe o que é? Que Jesus, ele chega diante daquela situação que os discípulos ali, ele não pede licença, mas ele entra, e ele chega lá. Ele poderia ter falado qualquer coisa sobre aqueles discípulos ali, mas ele fala assim, a primeira coisa que ele fala assim, ó, paz seja convosco. Sabe, irmãos, relacionamento com Deus, com o Senhor, nós precisamos decidir algumas coisas. Nós precisamos deixar de ter uma vida, sabe do que? Muitas vezes nós vivemos uma vida no natural, na onde que nós somos ficantes. Eu vou lá na igreja, vou ficar lá. Eu vou lá na cela, vou ficar lá. Nós precisamos tomar uma posição diante do Senhor. O Senhor, ele quer um relacionamento aonde Ele é o noivo e nós somos a noiva. O relacionamento do Senhor, ele vai se consumar em nossas vidas um dia, onde nós estaremos todos com Ele. O relacionamento que o Senhor quer comigo e com você, Ele quer ter um relacionamento na onde que nós entendemos, sabe, que tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, e nós somos co-herdeiro dele. Então tudo que nós precisamos, nós encontraremos no Senhor. O Senhor, Ele quer trazer para nós, nesse tempo de dificuldade que nós vemos aí, sabe, pessoas perdendo entes queridos. Pastora Olga perdeu a sua filha, eu perdi minha mãe, perdi meu cunhado, coisas de 3, 4 meses. Mas como viver assim? Enfrentamos lutas, passamos por provas, dificuldades, mas como viver assim? Como conseguir ter paz? O único que pode trazer paz, trazer um relacionamento saudável é Cristo, porque Jesus, Ele chega e fala assim, ó, paz seja convosco. Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Eu não expliquei para vocês antes? Você não tem ouvido a palavra, você não tem se alimentado da palavra, você não tem recebido a palavra diária, todos os fins de semana, você vem aqui numa cela, você recebe a palavra. Por que você está com medo? Por que você deixou de liderar? Por que você deixou, sabe, de fazer aquilo que você foi chamado? Por que você deixou, sabe, de servir o Senhor? Por medo? Por preocupação, pela situação, pela dificuldade que você tem encontrado? O próprio Jesus diz, no mundo vocês tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Sabe, nós como cristãos, nós vamos ter paz e ânimos em Cristo. A resposta que nós precisamos está em Cristo. Ah, pastor, mas a hora que eu, sabe, a hora que eu casar, aí eu vou servir o Senhor. Muitos já casaram, se tornaram os avós e continuam na mesma vida. Pastor, sabe, a hora que eu completar 18 anos, que eu tirar a carta, eu tiver meu carro, aí eu vou servir o Senhor. Já comprou o carro, já vendeu o carro e nada aconteceu, porque tem medo, vive uma vida de introspecção, olhando para si mesmo. Sabe o que você vai receber de você? Só culpa, condenação,
e desânimo, porque em nós mesmos, nós não temos nada de bom. Mas Jesus, hoje, Ele quer te dar a paz. Ele quer ter um relacionamento com você baseado na paz. Ele está falando assim, ó, paz seja contigo. E sabe do que mais, querido? Você, porque você entendeu e você está recebendo essa paz verdadeira, aí você chega lá no seu trabalho, tem aquele chefe, sabe, que é casquinha de ferida. Muitas vezes ele fica te cutucando, mas você que recebeu a paz, você que vai sair daqui hoje cheio, renovado, com a mente renovada, sabe, você que vai desfrutar da boa, perfeita, agradar a vontade de Deus aqui nesse tempo que você vai estar aqui, você que vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, você que vai resplandecer a luz que está aí dentro de você, que você precisa colocar para fora. Quando você chegar lá, a pessoa vai olhar para você e falar assim, escuta, o que é isso? Que paz é essa? Que paz é essa que mesmo quando você chega lá na sua casa, a sua esposa às vezes fica te cutucando, o seu marido fica te cutucando, mas você consegue ter paz? E aí você vai falar assim, essa paz, quem pode nos conceder é Cristo. Eu estou falando para você aqui, que eu ministrei para esse casal. Eu falei assim, pare de olhar para você, pare de olhar para a sua capacidade, porque a sua capacidade é limitada. Pare de olhar para você o quanto você é pecador. Pare de olhar para você, sabe, o quanto você falha, porque os próprios discípulos andavam com Jesus. Um negou, outros falou que não conhecia. Então veja bem, o falhar, o errar, faz parte das nossas vidas. Mas o que nós não podemos é parar. O que nós não podemos é retroceder, porque a Bíblia diz que aquele que retrocede, o Senhor não tem prazer nele. Então entenda uma coisa, querido, receba essa paz, busque por essa paz, sabe, tenha a revelação da paz que está aí em você, porque Cristo, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou e Ele vai ter com os seus discípulos, e a primeira coisa que Ele fala assim, ó, paz seja contigo, tenha um relacionamento de paz com o Senhor. Primeira coisa que nós precisamos entender, eu creio que vai ser um ano, sabe, poderoso. Eu creio que vai ser um ano de bênção. Eu creio que você, sabe, vai colher muitas coisas boas. Mas vão ser necessário paz para você permanecer firme na presença do Senhor. Vai ser necessário paz, sabe para quê? Para você chegar no mundo caído, no mundo onde que as pessoas só têm palavras negativas, você chegar e falar assim, ó, Jesus te ama. Ó, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Você vai ter, sabe, paz para chegar aonde que muitas vezes o problema é muito grande, comparado a um Golias, e você falar assim, ó, você vem a mim com tudo isso, mas eu vou contra você, naquilo que está em mim, que foi o que Davi fez. Você foi gerado, querido, você foi formado, você já nasceu com uma identidade de vencedor. Porque você é bom? Porque eu sou bom? Não, porque Cristo venceu tudo por nós na cruz do Calvário. Então, querido, não viva baseado em você, mas viva baseado num relacionamento de paz, sabe? Hoje eu vou para a cela porque eu amo estar lá. Hoje eu vou lá para o culto porque eu amo ouvir o meu pastor ministrar. Hoje eu vou, sabe, lá naquela capacitação, sabe por quê? Porque eu amo estar lá. Porque lá eu recebo aquilo que eu preciso. Então, sabe, se lembre disso. Tenha um relacionamento não baseado na sua força própria, mas na paz que Cristo te dá. Segunda coisa que eu acho que é muito importante, para que eu e você nesse ano de 2022, a gente possa, sabe, romper e a gente possa avançar e crescer muito, é ter um relacionamento baseado naquilo que Jesus fala aqui para Pedro também. Pedro foi aquele que negou, aquele que, sabe, que retrocedeu, mas foi aquele também que quando Jesus mandou chamar, ele não se intimidou e ele veio até onde estava Jesus.
Não importa o que aconteceu que você parou. Não importa o que aconteceu que você deixou de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Não importa isso. Jesus, ele chega naquele lugar, eles estão a portas fechadas, ele entra e ele fala assim: paz seja convosco. Em outra ocasião, Jesus, ele chega, os discípulos estavam pescando, e ele chega na beira da praia ali, e ele faz um churrasquinho, né, que crente gosta de fazer, não é? Quem aqui não gosta de fazer assar uma ponta de peito, um alcatra, né? Uma picanha, né, pastor? Quem aqui não gosta, sabe, de tomar uma Coca-Cola gelada? Eu não sei nessa região, mas lá na região que eu moro, não sei se é porque é muito quente, rapidamente o povo fala assim: vamos pescar, vamos tomar uma Coca-Cola, vamos comer uma ponta de peito. É isso que o povo gosta. Então assim, Jesus, ele chega num lugar, e aí ele tem um relacionamento ali com seus discípulos, pega uns peixinhos, coloca ali para assar, e aí algo acontece. Eu fico imaginando Pedro diante de Jesus, quando ele chega próximo de Jesus, e Jesus fala assim: Pedro, vem aqui. E ele começa a trabalhar Pedro, e ele fala assim: Pedro, tu me amas? Se eu perguntasse para você hoje: você ama o Senhor? Se a minha pergunta para você hoje fosse assim: você ama verdadeiramente o Senhor? Você sabe por quê, irmãos? Porque relacionamento sem paz e sem amor é impossível. Relacionamento sem paz e sem amor é impossível. Você já ficou diante de uma pessoa, você já se relacionou com uma pessoa, ainda que seja por pouco tempo, mas quando ela chega no lugar, você parece que você se fecha, se retrai? Ou você já beijou alguém que você não amasse? Qual é a sensação? Sabe qual é o relacionamento que muitos têm vivido? Muitas vezes nós vivemos diante do Senhor, é um relacionamento, sabe, raso, para não falar outro nome. Mas Jesus chega para Pedro, numa oportunidade, ele fala assim: Pedro, tu me amas? Jesus, ele vai na dificuldade de Pedro, e ele começa a trabalhar, ele fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro, quando você está disposto? Quando você está disposto a sair daqui e impactar a sua cidade? Quanto você está disposto a sair daqui, sabe, e proclamar a palavra do Senhor? Quanto você está disposto a sair daqui, sabe, e falar? Talvez você ache assim: eu tenho que proclamar lá para a minha cidade toda. Não, começa pela sua família. Às vezes, quantas pessoas da sua família não servem o Senhor e nem tiveram um encontro com o Senhor? Então veja bem, querido, nós podemos começar primeiramente acelerando esse processo, liberando a palavra, sabe, sobre os nossos filhos, ministrando a palavra para a nossa família. Quando aquela jovem e aquele rapaz me fizeram essa colocação: não, pastor, esse ano vai ser um ano, nós vamos mudar, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu falei: não, você não entendeu nada. Você precisa apenas se posicionar e entender o quanto você é amado. A Bíblia fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você foi amado primeiro. Alguém pagou um preço pela sua vida. Alguém se entregou por você. Mesmo ainda você sendo pecador, Ele te amou ao ponto de se entregar. É isso. Então veja bem, o que Jesus quer comigo e com você? Ele quer um relacionamento baseado nesse amor. Ele traz Pedro para perto. Ele poderia falar assim: Pedro, seu traíra, seu traidor, você me negou, eu te avisei e você não acreditou. Mas não, ele fala assim: Pedro, tu me amas. O natural é o que? Apontar, acusar. Mas Jesus fala assim: Pedro, tu me amas. Vai fazer o que eu chamei para fazer. Pedro, você me ama. Pedro, vai, põe em prática aquilo que você aprendeu. Pedro, você me ama. Vamos trabalhar junto, Pedro. Jesus, ele teve um tempo com os discípulos. Eu não sei te falar os dias certo, quantos dias foram, mas uma coisa eu sei: Jesus, quando ele ressuscita, quando ele volta, algo de urgente era necessário fazer. Ele precisava tratar Pedro, porque senão Pedro ia se perder.
Ele precisava, sabe, ele precisava trazer a paz àqueles discípulos, porque ele falou assim: o povo está com medo. Então veja bem, querido, há algumas coisas em nossas vidas que são necessárias. Era para ontem, não é para hoje. Tem coisas que precisam ser mudadas há muito tempo. Tem posição que precisa ser tomada há muito tempo. Então Jesus, ele se preocupa e ele vem ter com Pedro. E ele fala assim: Pedro, você me ama? Ele fala assim: tu sabes o quanto que eu te amo. Jesus trata com Pedro aquela dificuldade, para que Pedro não se perdesse. Mas o melhor de tudo isso, querido, você sabe o que é? É que Pedro permite ser tratado. Pedro, quando Jesus manda chamar Pedro, ele não ficou lá: oh vida, oh azar, oh dia, ai, eu não estou pronto para esse cargo, ai, eu não fui chamado para isso. Ele não ficou se lamentando, ainda que eu acredito que ele foi ainda com seu coração entristecido, pela atitude que ele tinha correspondido a Jesus. Mas ele vai até Jesus, porque ele entendeu que precisava ser tratado. O grande engano nosso, querido, Pedro e Judas, os dois pecaram. A diferença é que Pedro permitiu ser tratado. Judas olhou para si próprio. Pare de olhar para você. Pare de olhar para você. Pare de olhar para aquilo que você pode produzir. Nós fomos chamados, sim. Nós fomos escolhidos. Mas quem nos capacita é Cristo. Quem nos capacita é Cristo. O mesmo Pedro, ali com Jesus, chega um determinado momento lá em João mesmo, verso 21, verso 22, ele fala para Pedro o seguir. Primeiro, ele pergunta para Pedro: Pedro, ele fala para os seus discípulos: a paz seja convosco. Depois ele fala assim: ó, tu me amas? Entenda uma coisa, é impossível um relacionamento dar certo sem essas duas coisas. Muitas pessoas tentam assim, ó, às vezes você vê que você não tem paz, mas você fala assim: não, com o tempo esse negócio vai dar certo. Engano seu. E Deus tem tratado isso comigo. Ontem eu fui cortar o cabelo, né? Falei, eu vou cortar o cabelo. E aí eu cheguei lá no cabeleireiro, o cabeleireiro olhou para mim e falou assim: pastor, quero falar algo para o senhor. Eu falei: amém, irmão, pode falar. Ele falou assim: eu estou num relacionamento, mas a moça me expõe, a moça faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Eu falei assim: você está namorando, né? Quem é namorado aqui? Ninguém? Não tem nenhum namorado aqui? Amém. Vamos lá. A pessoa quando namora, como é o namoro? Quando o relacionamento tem paz e amor. Você não vê a hora de estar perto, sim ou não? Você não vê a hora que as atividades do dia, o trabalho acabam para quê? Para que você possa estar perto daquela pessoa. Por quê? Porque você descobriu o amor, sim ou não? Eu falei para ele assim, eu falei: como é o relacionamento de vocês? Ele falou: pastor, todo dia é um problema. Eu falei: ela te levou a próximo do Senhor ou ela me afastou do Senhor? Eu falei: então sai fora. Eu falei: porque hoje você está namorando, está desse jeito. Se você casar, você não vai poder falar assim: não, eu não sabia. Você está vendo que não vai dar certo. Eu sou casado há 31 anos. E meu pastor teve que me aconselhar esse fim de semana. 31 anos. Talvez eu tenha mais tempo de casado do que eles dois juntos. Mas eu tive que ir lá aos pés dele. Por quê?
Porque eu poderia olhar pela dificuldade que se encontra no meu casamento e falar: basta, chega, seja lá o que Deus quiser. Mas eu abri o meu coração para eles, e eu disse para eles por que eu estava abrindo meu coração. Porque eu amo minha esposa. Relacionamento sem paz e sem amor, estou falando que não tenha problemas, é impossível dar certo. Mas por que nós queremos viver assim diante do Senhor? Por que nós queremos nos relacionar com o Senhor? Seja lá o que Deus quiser. Por que nós queremos nos relacionar com o Senhor e falar: eu amo, mas eu não sei se eu amo ou se eu gosto? Porque quem ama quer estar perto. Mesmo com todas as lutas que eu passei e que eu tenho passado e enfrentado, eu nunca deixei de estar perto da minha esposa, porque eu a amo. Jesus, nas últimas palavras que ele falou para Pedro, ele falou assim: segue-me, apacenta as minhas ovelhas e segue-me. Sabe, e já estou encerrando. Pedro era alguém que, autoconfiante, talvez deveria ser forte, né? Uma pessoa que, quando tinha oportunidade, ele mostrava a sua braveza, né? Era uma pessoa barruda, uma pessoa talvez grossa, né? Se for comparar Pedro e João, aquele que encostava a cabeça diante de Jesus, né? Pedro era visto como um ogro, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, né? Porque vamos colocar essa. Agora veja bem, querido. Tem algo que acontece na vida de Pedro depois que ele foi tratado. E que eu acho, eu não acho, eu tenho certeza que isso aqui vai ser de muito importante para as nossas vidas nesse tempo, no qual eu acredito, irmãos, que Deus ele vai acelerar muitas coisas em nossas vidas. Eu acredito que, sabe, aquele que não, se você não tinha fé, entendeu? Se você não tinha inspiração suficiente para praticar a fé, hoje entendendo que não tem nada a ver com você e nem comigo, mas sim pelo amor de Cristo por nós, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro e que Ele se entregou por nós. Então veja bem, Atos, capítulo 3, verso 6, eu acho que isso aqui resume a vida de uma pessoa que negou a Cristo, uma pessoa que, sabe, tinha todos os motivos para não se encontrar novamente com Jesus ou ser tratado por Ele. Atos capítulo 3, verso 6, a Bíblia fala que Pedro, ele está subindo por um lugar e algo sobrenatural acontece. Por quê? Diz assim, Atos capítulo 3, verso 6, diz assim, e Pedro, vamos começar aqui, verso 1, Pedro e João subiram juntos ao templo na hora da oração nona. Era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele lança a palavra. E eu quero que você já fique de pé. Eu vou ser bem breve. Não importa aonde você parou e de que forma você parou. Não importa se você errou, se você negou, sabe, a honra ao seu pastor.
Não importa se você deixou de honrar o seu líder. Não importa se você deixou mesmo de honrar o Senhor Jesus. O Senhor tem pressa, sabe, em restaurar esse vínculo que foi quebrado. E essa aliança. Você sabe por quê? Porque Pedro, ele olha aqui para aquele paralítico e ele fala assim, ó, ele querendo esmola. Talvez a esmola que Pedro ou João tivesse ali e desse para ele, poderia sustentá-lo por alguns dias. Mas Pedro e João, cheio do Espírito, como eu acredito que você vai sair daqui nesse dia. Pedro e João, sabe, entendendo que não estava nada baseado nele, mas era no ensinamento que ele tinha recebido, e que eu acredito que você vai colocar em prática a partir de hoje, a hora que você sair daqui, seja lá na sua casa, no seu trabalho, qualquer área da sua vida. Pedro e João, ele olha para ele e fala assim, ó, eu não tenho esse dinheiro que você necessita, mas eu tenho algo aqui, eu tenho algo, Jesus tem algo para você aqui. Jesus tem algo para você aqui, começa a receber. Jesus tem algo para você, Jesus tem algo. Pedro e João falam assim, ó, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas eu tenho Jesus. Jesus que pode te curar, que pode restaurar, que pode restabelecer a aliança que um dia foi rompida. Jesus, 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 receba nessa manhã, receba a promessa, receba a bênção que foi liberada sobre a sua vida. Receba a aceleração de Cristo, receba a palavra que está sendo liberada nesse dia. Pedro fala assim, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Um dia eu traí, mas hoje eu estou cheio. Levanta, pega a sua cama, anda. É tempo de andarmos na presença do Espírito, é tempo de ser cheios na presença do Espírito, é tempo de nós restaurarmos o altar, é tempo de nós profetizarmos, é tempo de nós olharmos não para o gigante, mas para Cristo, aquele que tem o poder, aquele que tem a autoridade, aquele que pode mudar a sua vida. É tempo, querido, de você mudar o foco, é tempo dos seus olhos, saírem da inércia, é tempo de você passar a ter uma vida abundante na presença do Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Pedro fala assim, Jesus, Jesus, receba, 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 receba. Libera sobre nós, Senhor. Aleluia. Nós já vamos continuar orando, mas antes disso, deixa eu te dizer uma coisa. É impossível nós passarmos por esse momento, quando nós falamos de relacionamento, sem atrelar a questão da paternidade de Deus sobre nós, né? Há um texto em João, capítulo 11, verso 42. Jesus diante de um grande problema, como ele tinha muitos para resolver, e de repente você está aqui com uma porção de problema para resolver. A Bíblia vai dizer pouquíssimas vezes que Jesus chorou, mas esse é o momento que Jesus chora por alguém. Ele chora por Lázaro, morto. Primeiro chega a notícia que havia uma doença, e depois chega a notícia de morte. Mas deixa eu te dizer uma coisa, no verso 42, Jesus ele ensina para nós algo muito simples, algo muito poderoso ali, numa simples frase de Jesus. Ele está dizendo no verso 42, depois que ele manda remover a pedra do túmulo de Lázaro, ele diz, Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Nós podemos aprender muitas coisas com esse texto, mas o que eu quero te dizer hoje é que o Pai tem prazer em nos ouvir. De repente nós temos ouvido, e a religião faz isso conosco, de que há um Deus inacessível no céu, mas deixa eu te dizer, Jesus poderia ter chamado o Senhor de qualquer coisa, mas Ele tem liberdade para chamar, o meu Pai me ouve. No verso 42 ele continua dizendo, aliás, eu tenho dito isso porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Aleluia. Muitas vezes nós deixamos de orar, sabe por que é tão difícil? Ou porque a nossa mente ela permanece inerte diante das promessas do Senhor, dizendo que é impossível nós vivermos um ano de aceleração. De repente nós temos 10, 15, 20
20 anos de igreja e nós não vimos ainda milagres do Senhor acontecendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse é o tempo que Deus vai acelerar, quando nós entendemos a paternidade de Deus sobre nós. Deus é Pai. Jesus poderia ter dito Deus, Senhor, soberano, qualquer outra coisa, mas Ele diz, o meu Pai me ouve. Sabe, feche os seus olhos e comece a dizer isso. De repente as palavras não vão vir, mas você começa a declarar, o meu Pai me ouve, Ele tem prazer em ouvir a minha voz, o meu Pai me ouve, eu sou ouvido do meu Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, desfrutar da paternidade do Senhor. De fato, os nossos lábios têm declarado que esse é o ano da aceleração, que esse é o ano, ó Deus, onde nós faremos mais em menos tempo, onde, Pai, em nome de Jesus, nós correremos mais rápido, nós colheremos em maior número, e nós cremos nisso como uma verdade do Senhor sobre nós. Mas não nos permita, Deus, sair dessa reunião sem a expectativa e a clareza de que nós somos os teus filhos, de que o Senhor se interessa por nós, de que o Senhor nos ama como filhos. Comece a orar ao Senhor, diga, o meu Pai me ouve, eu sou ouvido do meu Pai, Ele tem prazer quando eu oro. Comece a orar, querido, feche os seus olhos, comece a enxergar o Senhor respondendo algumas orações que há muito tempo estavam impedidas. Oh, o Senhor te diz hoje, eu sou teu Pai, eu tenho cuidado de você, eu me importo, eu me interesso. Oh, rabalabalabasheira balabas, oh, radarabalabasora balabasiria balabasou. Oh Deus, restaura, Pai, a paternidade, que nós entendamos nessa manhã o quanto nós somos amados, o quanto o Senhor se interessa por nós. Adora o Senhor, querido. Aleluia. Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tu